Primeira Epístola de João, capítulo 5, do 1 ao 5. Vamos dar aqui continuidade à nossa série de mensagens, tendo como base aqui o livro de 1 a João. Diz assim então o texto sagrado, 1 João 5, do 1 ao 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Será aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Oremos. Senhor, obrigado mais uma vez de estarmos aqui na Tua santa presença. Oportunidade essa única que nós temos de poder agradecer, cultuar o Teu nome e ser, ó Pai querido, alimentado pela Tua palavra, pelo Senhor, ó Pai. Essa palavra, Pai, que fortalece o nosso espírito, que acalenta, Pai querido, a nossa alma e que nos instrui no que diz respeito à verdade, a única verdade. Agradecemos, ó Pai, pelo Teu Espírito que ilumina as nossas mentes para compreendermos, ó Pai, as Tuas verdades, que nos dá entendimento acerca da Tua palavra. E eu suplico, ó Pai, que o Teu Espírito que habita em cada um de nós possa fazer com que nós venhamos reter no coração só o que vem da Tua parte. Eu suplico, ó Pai, que essa graça, essa capacitação do Teu Espírito Santo, também, ó Pai querido, me ungir, para que eu seja um vaso de barro, um instrumento da Tua mão, para falar conforme Tu colocaste no meu coração. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por aceitar, irmãos. Dando então continuidade aqui na epístola de 1 João, chegamos no capítulo 5. Na semana passada, nós falamos aqui no contexto anterior, e nós aprendemos que o apóstolo João, ele nos ensinou, ele nos ensina, que todos aqueles que estão em Deus, e Deus nele, dessa forma, é aperfeiçoado o amor de Deus. Nós crescemos na profundidade, na largura, na grandeza, a cada vez mais que nos relacionamos com Deus, nós passamos a amar a Deus cada vez mais. Também nós aprendemos na semana passada que se nós hoje amamos a Deus, é em virtude dele ter nos amado primeiro, quando se revelou a nós ali na cruz do Calvário, e demonstrou então todo o seu amor para conosco. Assim nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós também aprendemos que nós devemos confessar o nosso amor para com Deus de uma forma pública, de uma forma sincera. Mas essa confissão pública e sincera, ela deve ser resultado de uma prática diária, onde nós amamos aos nossos irmãos. Essa confissão, ela só se torna verdadeira quando na prática nós amamos os nossos irmãos. Chegamos aqui no capítulo 5, e nós vemos aqui no verso 1, que João, ele nos dá aqui duas evidências que caracteriza, que demonstra aqueles cristãos que verdadeiramente amam a Deus. A primeira está aqui na parte A do verso 1, onde ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quando nós olhamos para o Evangelho, que foi escrito também pelo apóstolo João, nós percebemos que o propósito de João, ele ter escrito o Evangelho,
foi para que nós, ao lermos o Evangelho, tivéssemos fé no Senhor Jesus Cristo, como aquele que veio da parte de Deus, como o próprio Deus encarnado, como o Cristo, o Messias, o enviado por Deus. Ao lermos o Evangelho, o propósito de João foi que nós crêssemos que através da morte de Jesus Cristo, toda a nossa culpa foi ali levada por Ele, e em Cristo Jesus, o próprio Deus homem, Ele morreu pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos a vida eterna. Esse foi o propósito então de João, ele ter escrito o Evangelho, e é exatamente isso que ele está ensinando aqui nesta parte, onde ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. João aqui está nos ensinando que quem crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, quem crê em Jesus Cristo como enviado de Deus, quem crê em Cristo como Messias, este é nascido de Deus. Veja, verso 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Negar isto, negar a divindade do Senhor Jesus Cristo, negar que Ele foi o Messias enviado por Deus, faz da pessoa um mentiroso e um anticristo. O capítulo 2, o verso 22 dessa epístola nos diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, a primeira evidência que João ele nos dá acerca do verdadeiro cristão é essa: a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, a fé no Messias, no Cristo, no enviado por Deus. A segunda evidência do verdadeiro cristão é que nós devemos ter amor uns pelos outros, amor pelos irmãos. Ele continua aqui dizendo: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. A lógica que João ele nos apresenta aqui é o seguinte: todos nós, ou todo cristão, ele ama aquele que o gerou, a saber, a Deus. Todos nós amamos a Deus, porque todos nós somos nascidos de Deus. Ele diz: todo aquele que ama ao que o gerou. Então todo aquele que ama a Deus, consequentemente, deve amar aquele que dele é nascido, ou seja, os irmãos, a todos os cristãos. Esta é a lógica que João ele nos apresenta como evidência dos verdadeiros cristãos. Ele deve amar uns aos outros. A partir do momento que nós amamos uns aos outros, que nós nos amamos uns aos outros, amamos os cristãos, nisto está caracterizado que nós somos filhos de Deus, somos nascidos de Deus. A lógica dele é: todos nós amamos a Deus e consequentemente devemos amar os filhos de Deus, e nisto está a evidência, a característica daqueles que são verdadeiramente os cristãos. Aqui no capítulo 4, do verso 8, o verso 11, o verso 20, o verso 21, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Algo importante que é interessante nós pensarmos aqui, quando João ele nos mostra como evidência do verdadeiro cristão, que nós devemos amar uns aos outros. O que é apresentado aqui por João é que nós devemos amar o nosso irmão, não porque nós vemos alguma virtude nele, não porque
nós achamos algo interessante no irmão, não porque o irmão em si possa ter algo que nos agrade, ele dá aqui como evidência que nós devemos amar o nosso irmão, por Deus ver algo especial no irmão, por ele ser precioso aos olhos de Deus, ou seja, por ele ser filho de Deus, por ele ser nascido de Deus. O fato dessa pessoa que está sentada do seu lado ser um filho de Deus, ser o templo do Espírito Santo, o fato desse irmão que está do teu lado ter sido comprado com o sangue do Cordeiro, nisto, em virtude disso, que você deve amar o seu irmão. Eu gostaria que você olhasse agora para o seu irmão do seu lado e dissesse para ele assim: você é precioso para Deus. Se isso é verdadeiro, se verdadeiramente ele é precioso para Deus, você deve então amá-lo por causa disso. O amor que nós devemos ao nosso irmão não é porque você vê nele alguma virtude, algum dom, algo então que te agrada. Não, o amor que nós temos pelo nosso irmão é porque ele é precioso para Deus, porque ele é filho de Deus, ele é a menina dos olhos de Deus, ele foi comprado com o sangue do Cordeiro, por causa do seu irmão. Jesus Cristo morreu na cruz por ele, e por ele ser precioso aos olhos de Deus, nós então o amamos. Olha aqui a parte B do verso 1. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Todo cristão que ama a Deus, consequentemente, deve amar aquele que dele é nascido, ou seja, todos aqueles que são nascidos de Deus. Agora o verso 2, ele disse: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. João aqui, ele ilustra, ou nos dá aqui uma prova de como nós conhecemos que nós amamos o nosso irmão, para que não seja somente algo que nós falamos da boca para fora, mas algo que possa ser conhecido, provado. Como nós sabemos que nós amamos o nosso irmão? Ele diz aqui no verso 2: nisto, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Como pode você saber que você não está fazendo somente um discurso da boca para fora, mas que verdadeiramente o que você profere com a boca é verdadeiro e é do coração? Quando você ama a Deus e quando você guarda os mandamentos de Deus, nisto está a prova, nisto está a evidência que você ama ao seu irmão. Guardar os mandamentos de Deus é uma evidência que amamos os filhos de Deus. O amor aos filhos de Deus está a partir do momento que nós cumprimos a lei, cumprimos os mandamentos. Romanos capítulo 13, o verso 8 e o verso 10: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Gálatas capítulo 5, verso 14: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tiago capítulo 2, o verso 8: todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. O amor e a obediência devem andar juntos, como evidência de que a nossa fé está no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. É algo que caracteriza
que você não está falando somente da boca para fora. A sua fé, ela deve ser caracterizada a partir de obras, a partir de comportamento. A sua fé no Senhor Jesus Cristo, ela deve ser algo tangível, palpável, caracterizada através do seu amor e através da obediência à palavra de Deus. Nós não podemos somente ter um discurso que amamos o nosso irmão, mas isso deve ser evidenciado pela sua obediência à palavra de Deus e a partir do seu amor a Deus. A sua fé é evidenciada por amor a Deus e pela obediência à palavra de Deus. Tiago, capítulo 2, o verso 8, do verso 14 ao verso 17. Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. É o que diz aqui o verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, nisto, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, o amor e a obediência deve ser uma evidência da nossa fé. Quando nós estamos obedecendo a Deus e quando nós estamos amando a Deus, isso é uma evidência que a nossa fé, ela é verdadeira. O verso 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Segundo a epístola de João, 2 João, o verso 6, diz: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Veja bem, da mesma forma que ao nós guardarmos os nossos mandamentos, é uma evidência que nós amamos ao nosso irmão, também quando nós estamos guardando os mandamentos, é uma evidência que nós amamos a Deus. Olha o verso 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E João, ele havia aprendido isso do próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus ensinou que ao guardarmos os mandamentos, ao obedecermos a palavra de Deus, ao cumprirmos o que Deus deixou para nós, nisto está evidenciado que nós estamos amando a Deus. João, capítulo 14, o verso 15, do verso 21 ao verso 24: se me amais, guardais os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Vamos colocar essa proposta de uma forma negativa. Se a positiva é: nós demonstramos, caracterizamos, evidenciamos que amamos a Deus ao guardarmos os seus mandamentos, a parte negativa é o seguinte: a partir do momento que nós não obedecemos a palavra de Deus, que nós vivemos ao nosso bel prazer, que nós não honramos a Deus através de cumprir a sua palavra, isso se evidencia que nós não amamos a Deus. Deus, então, ele conhece quem não o ama, a partir do momento que não se dispõe a obedecer a sua santa palavra. É o que diz aqui no verso 3:
porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Continuando aqui, e os seus mandamentos não são pesados. Jesus, ele já havia dito isso, que os seus mandamentos não são pesados. Mateus, capítulo 11, verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A questão é que quem verdadeiramente ama a Deus, quem se afeiçoa ao Senhor Jesus Cristo, quem tem prazer em Deus, não acha os seus mandamentos pesados. Na verdade, o fato de nós amarmos aquele que nos ordena, aquele que coloca sobre nós o seu jugo, nós vemos que o jugo dele não é pesado, o fardo dele ele é leve. E o fato de nós amarmos a Deus, nós vemos que os seus mandamentos não são pesados. João, o verso 4 agora ele diz, o verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então quem verdadeiramente ama a Deus, quem se dispõe a agradá-lo e tem prazer em Deus, não vê os seus mandamentos pesados. O verso 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. João, ele já havia retratado que os filhos de Deus são aqueles que venceram o maligno. Capítulo 2, o verso 13 diz: Pai, escreva-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escreva-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. João também já havia nos mostrado que nós somos vencedores em relação aos falsos profetas. Capítulo 4, o verso 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Agora, ele mostra, ele já havia mostrado aqui que nós havíamos vencido os falsos profetas, assim como ele mostrou aqui que nós já havíamos vencido o maligno. Agora ele mostra aqui que nós vencemos o mundo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Mundo aqui para João vem a ser todas aquelas pessoas que estão afastadas de Deus, que servem ao diabo, que não andam em santidade, que não cumprem os mandamentos do Senhor, que estão afastadas da palavra de Deus. São pessoas que não tiveram uma experiência de novo nascimento, são pessoas que são influenciadas pelos falsos profetas e não se agradam de cumprir a lei de Deus. Esses são o mundo no qual João aqui ele se retrata. E da mesma forma como ele mostrou que nós já vencemos o maligno e já vencemos também o falso profeta, e a forma de vencermos o maligno e os falsos profetas foi não se deixando ser levado pelos seus ensinos, não sendo levado pelas suas falsas mensagens. Aqui ele mostra que nós vencemos o mundo quando nós não amamos o mundo e nem o que no mundo há. A partir do momento que nós não nos agradamos do que o mundo nos oferece, do que o mundo nos proporciona, quando nós não nos deixamos ser levados pelos prazeres mundanos, aí está, dessa forma nós conseguimos vencer o mundo. Agora, João capítulo 4, verso 4 diz: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, este é a forma que nós podemos então vencer o mundo. Capítulo 2, o verso 15 diz: Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós vencemos o mundo quando nós não nos moldamos ao mundo,
Pelo contrário, nós guardamos os mandamentos do Senhor, que não são pesados. Romanos capítulo 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor. Continuando aqui o verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nossa fé é a confiança que nós temos no Senhor Jesus Cristo, como o Salvador do mundo, aquele que foi enviado para que nós tivéssemos a vida eterna. Somente quando nós temos a fé em Deus, e na vitória dele, na cruz do Calvário, que nós temos condições de vencer o mundo. João capítulo 16, o verso 33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Nós vencemos o mundo quando nós não amamos o mundo e nem o que o mundo oferece. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A partir do momento que nós temos a fé em Deus e na vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, nisto está a nossa força, a nossa vitória, a nossa condição para que nós possamos vencer o mundo. Continuando o verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós vemos aqui no verso 5 que Paulo, ele faz aqui, que João, ele faz aqui uma pergunta e ele mesmo se propõe a responder. Ele faz aqui a pergunta: quem é o que vence o mundo? E ele mesmo se dispõe a responder. A parte B do verso 5: aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente os que creem herdarão a vida eterna. Somente os que creem irão triunfar sobre o mundo e sobre o castigo que virá sobre ele. Verso 5: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A vitória da nossa fé sobre o mundo consiste no livramento da condenação que virá sobre o mundo devido aos seus pecados. E o pecado do mundo está na sua incredulidade e na sua rejeição em relação a Jesus Cristo. Aqueles que não creem no Filho de Deus e aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, estes já estão condenados. Sobre eles já está a ira de Deus. Mas nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, reconhecermos Ele como Filho de Deus, e a nossa fé está depositada nele, na sua vitória na cruz do Calvário, isso faz nós não sermos condenados sobre o mundo, e nós, pelo contrário, vencermos o mundo. João capítulo 15, do verso 22 ao verso 24 diz: se eu não viera, não neles houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e ao meu Pai. João capítulo 16, o verso 8 e 9. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Esta incredulidade e a rejeição a Cristo traz para eles a condenação e o juízo do mundo, e o juízo sobre o mundo. O pecado então do mundo está nisto, deles serem incrédulos em relação a Jesus Cristo, deles rejeitarem a Cristo. Nisto está a condenação sobre eles. E ao contrário, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, na sua vitória sobre Satanás e na cruz do Calvário, nós então vencemos o mundo, e a condenação que virá sobre o mundo não estará sobre nós. João 3, o verso 15 e 16, o verso 18 e 36 nos diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 5, verso 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É o que diz aqui o verso 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Damos graças, porque pela benevolência, pela misericórdia do Senhor, os nossos olhos eles foram abertos e nos foi revelado o amor de Deus a nós, e compreendemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nós, ao crermos no que Ele fez por nós, no amor dele por nós, demonstrado ali na cruz do Calvário, nisto está a nossa vitória. Por isso não seremos condenados com o mundo. Lições que esse texto aqui nos dá. A primeira, a fé em Jesus Cristo e o amor aos irmãos são as duas evidências do verdadeiro cristão. A segunda lição, a guarda dos mandamentos é evidência onde se conhece que amamos os filhos de Deus. E por último, vencemos o mundo quando não amamos nem as coisas que há nele, mas guardamos os mandamentos do Senhor, que não são pesados. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor, através da tua palavra, tem nos fortalecido, nos auxiliado, nos ajudado a entendermos, ó Pai, os teus propósitos para as nossas vidas. E nós, ó Pai querido, queremos nos firmar no Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tua santa palavra que nos renova, nos dá a certeza de que o Senhor, ó Pai querido, tem nos alcançado com a tua misericórdia, que estamos no Senhor. Obrigado, ó Pai querido, por estarmos aqui. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.